Salve, tropa! Beleza? Tudo bem? Aqui é o Vini. Vamos trocar uma ideia hoje sobre reflexões da sala de professores. Toda sala de professor tem professores de diversas formas, de diversos pensamentos, de diversos conhecimentos e sempre rolam umas pérolas lá, né? Algumas pérolas, tipo, muito engraçadas, algumas pérolas um pouco estressantes, algumas pérolas que são bem reflexivas. E hoje eu quero trazer uma pérola que foi dada de presente por um professor, que foi meu professor e hoje é colega de trabalho. E é muito legal a gente estar dentro de ambientes, né? Principalmente ambientes de escola, onde você foi aluno e agora você é professor, né? Um lugar onde você aprendeu e agora você ensina. É um processo muito legal. Não só de conhecimento do mundo, como de autoconhecimento, né? Também conhecer os defeitos e as qualidades da sua profissão e gerar reflexões que podem trazer não só uma melhoria na vida dos alunos, como talvez uma melhoria na forma da gente dar aula, né? Na forma da gente aplicar o conteúdo. Uma das conversas da sala de professores que eu acho muito interessante trazer aqui, velho, é a teoria do tsunami, que foi apresentada por um professor meu, não vou citar nome, né, por questões pessoais mesmo, mas esse professor, quando ouvir, com certeza vai saber que eu tô falando dele. Era um professor que me inspirava demais no passado. Ele foi meu professor em sala e também foi meu professor fora da sala. Muito bacana eu estar trazendo essa reflexão. Então é o seguinte, o que ele diz? Durante os anos que ele teve vivendo a rotina da educação, sendo professor, lecionando, ele pôde perceber que tudo parece muito caótico, mas tem algumas coisas que são, né, organizáveis, são cosmos, né? Enquanto algumas coisas são caos, outras são cosmos. Basicamente essa é a ideia da reflexão. Ele diz que, né, a turma, a sala de aula, é como se estivesse dentro de um tsunami, né? Enquanto ele está acontecendo. Você precisa se salvar e salvar os outros o máximo que você puder. Então, vem aquela onda de caos, né? É aluno gritando, é falando isso, aquilo, é pedagogia cobrando, é núcleo cobrando, é tudo, né? Aquele caos de cobranças e prazos e provas, estudo e indisciplina dos alunos. É muita informação acontecendo ao mesmo tempo, né? E enquanto nisso, a gente vê ali perdido, né? Um professor no meio do tsunami, olhando para tudo isso em volta, passando, né? E passa aluno, passa vaca, passa tronco. E o professor, né, passando a sua mensagem de que é tudo meio caótico, que a gente precisa encontrar um pouquinho de ordem no caos, ele diz que a gente precisa se salvar, né, agarrar um tronco, alguma coisa que nos deixe firme, e conforme a gente for vendo o andar desse tsunami, a gente vai salvando o máximo que a gente puder, como se estivesse realmente dentro de um tsunami. É uma situação de aproveite a melhor oportunidade para salvar a alma que você está vendo ali na frente. E é muito louco que muitas vezes nós, professores, a gente tem essa missão quase impossível, né? É uma missão quase impossível não só de manter a ordem na sala, a disciplina e tudo mais, como também, ao mesmo tempo, conseguir explicar o conteúdo com diversas formas de influência, né? Seja visual, auditiva, seja uma troca, depende da forma como você aplica a sua aula, né? Mas é sempre bom você ter diversos meios, né? Seja um vídeo que passa, um slide que se apresenta, uma escrita no quadro, uma fala, uma conversa, um debate, né? Tudo isso são instrumentos pedagógicos. Então a gente usa desses instrumentos pedagógicos para se agarrar no caos, né? E tentar trazer desse caos, dessa bagunça, dessa loucura que é, né, a profissão professor. Ó, ficou legal até. Profissão professor. É quase uma profissão repórter, né? Profissão professor. Vou fazer umas entrevistas as entrevistas na escola, assim. Voltando à lógica aqui. Então, esses instrumentos pedagógicos, eles servem como forma da gente se firmar dentro desse caos, desse tsunami que está acontecendo na educação. E são vários tsunamis que nos atravessam. Vamos tentar listar alguns? Por exemplo, a indisciplina do aluno é uma coisa que nos atravessa. Sim, bastante. Mas não sei se é a pior coisa. Eu acho que tem coisas ali que são meio sistemáticas ali do problema que nos atravessam também, como por exemplo, existem algumas matérias hoje que é muito difícil se aplicar, principalmente por não ter profissional da área, depois da reforma do ensino médio e do ensino no geral. Esse problema foi um pouco mais agravado, né? Não só a falta de profissionais, como também profissionais sobrecarregados. A gente tem cobranças por índices, né? Porque hoje tudo é medido por índice, número, então precisa ter uma presença perfeita, precisa ter uma nota perfeita, precisa ter, né, uma série de procedimento burocrático que vai aumentar a nota lá em cima, né? Então tem uma série de coisas institucionalizadas que nos atravessam e uma série de coisas também pessoais. Porque imagina só, um professor profissional estudou anos para chegar numa sala de aula que deveria ter 15, 20 alunos, né? Mas
tem 40. E esses 40 alunos estão no ápice da sua adolescência, com muita energia, muita vontade de fazer as loucuras. Imagina tudo isso junto ali e um profissional tentando aplicar um conhecimento. Claramente esse profissional corre sérios riscos de doença ali, né? Claramente. Não só de tomar um impacto grande do tsunami, como de tomar um impacto grande de si mesmo. Pô, já aconteceu situações comigo, estou falando de mim, eu preparar a aula mais bonita do mundo, assim, deixar o slide bonitinho, o vídeo bonitinho, aí quando eu chego na sala, os alunos, eles simplesmente não estão ali, eles estão olhando para você, mas nada do que você fala, dá para ver ali no olho, ele tá ali muito distante. Quando você tá falando ali de, sei lá, qual é a sua aula, né? A minha é de história e filosofia na maioria das vezes. Quando você tá falando de história e filosofia, os caras estão vegetando indo longe, né? Você sente a sua voz batendo na parede, voltando sozinha para você, assim. Uma situação simples como essa, né? De você falar para as paredes, já é muito triste. Agora você viver uma história, né? De sei lá quantos anos esse professor tem, porque ele foi meu professor. Eu já estudei, já faz uns 10 anos que eu saí da escola, né? Então imagina, toda essa bagagem e a lição que ele tem para ensinar para um jovem professor que está iniciando agora a teoria do tsunami. É tudo muito caótico. Tente não adoecer no meio desse caos, se segure nas suas metodologias, nos seus instrumentos pedagógicos e tente salvar o máximo de alma que você puder. E pensando isso, talvez o tsunami não invada só a educação e o sistema educacional brasileiro. Talvez esse tsunami invada várias outras áreas da nossa vida, né? Quantas vezes a gente não tem que se organizar no meio do caos, da rotina, por exemplo? A rotina caótica, você não tem horário para nada fixo, você tem que sempre se desdobrando nos intervalos, etc. Então é sempre muito caótico e a gente tem que organizar esse caos, né? O que faz eu pensar muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Esse caos que a gente vive não é só um caos, mas é um caos muito bem organizado. É igual o caos que é o universo, né, velho? O universo é um caos, mano. Caos 95% é matéria escura, ninguém sabia o que é. Imagina só, velho, só no nosso sistema solar tem 9 planetas, 8, né? E dentro de um desses planetas é nós, a Terra, que tem um montão de lei da física, que acontece de uma forma aleatória, mas tão perfeita, que se qualquer uma delas desse um pra lá, assim, ó, um negocinho, já não existiria mais, né? E a gente chama isso de ordem, de cosmos. É tudo muito caótico, né? Mas parece que é um caos orientado, porque se dentro desse tsunami você consegue se agarrar um tronco e ainda assim salvar algumas almas que passam, não sei se uma brecha do caos ou se é uma organização do caos, mas é uma forma da gente lidar com essa loucura, né? Que é a vida, o absurdo da vida.